Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje o Mata-Mata é especial de 3 empresas de telecomunicações, Vivo, TIM e Oi, e uma das 3 está de graça e pagando um dividend yield muito alto, e você vai descobrir ao longo dessa apresentação. Antes disso, eu gostaria de lembrar que a gente sorteia sempre um livro dos Axiomas de Zurich e eu vou falar quem foi o vencedor ou a vencedora no finalzinho. Se você não está inscrito, se inscreva, dê o like agora e compartilhe com seus amigos e conhecidos no seu grupo ou nos seus grupos de WhatsApp. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou falar de Vivo, TIM e Oi é sobre a governança corporativa. A melhor governança corporativa você vê aqui é Vivo e TIM. Por quê? As duas estão no novo mercado, as duas têm 100% de tag along nas ONs, elas só têm ON. As duas estão no índice de sustentabilidade da Bolsa e as duas têm ADR. E a Oi tem apenas nível 1 de governança corporativa, não tem o nível seguinte, que é o novo mercado, e ela tem apenas 80% de tag along nas ONs e ela não está no índice de sustentabilidade da B3. Perfil operacional das três, olha a diferença de tamanho. A Vivo tem 111.700.000 acessos, 97 milhões de acessos móveis e 14 milhões e 400 de acessos fixos. A TIM, por sua vez, ela é uma empresa só de acesso móvel. Ela tem 68 milhões e 800, quase 70 milhões de acessos. Ela cresceu bastante recentemente quando ela, Vivo e Claro compraram a parte da Oi Móvel. A Oi não tem mais nada de móvel e sobrou a parte dos acessos físicos. Ela tem na fibra, no FFTH, 3 milhões e 800 mil pessoas, cresceu 21% em 12 meses, e ela tem os telefones fixos, voz, DHT, 3 milhões e 700 mil. Então vocês tiveram agora uma ideia bem grande da diferença de tamanho entre TIM, mais acima Vivo, e aqui embaixo a Oi, tudo com dados do terceiro trimestre e comparando ao terceiro trimestre do ano passado. Agora os resultados do terceiro trimestre, que é uma coisa muito importante. Receita líquida Vivo, 12 bilhões e 200, cresceu 11% em um ano. TIM, 5 bilhões e 600, cresceu 24%, foi o maior crescimento das três. Oi, que diminuiu de tamanho, vendeu a Oi Móvel, 2 bilhões e 800, queda na receita de 38%. EBITDA ajustado, o melhor EBITDA em termos de margem é da TIM, 48%, e o maior EBITDA das três é 5 bilhões, cresceu 12% em um ano, uma margem boa, 40,6%. E a Oi, que virou uma empresa bem pequenininha, 168 milhões de reais de EBITDA e uma margem bem pequenininha de 6,1%. Você vai entendendo, olhando esses números, por que as ações da Oi valem tão pouco. Resultado financeiro, até que foi bom na Vivo, só 37 milhões negativo, na TIM não foi tanto, 402 milhões negativos, e na Oi, o pior dos três, 2 bilhões de resultado financeiro. O resultado financeiro é a despesa financeira menos a receita financeira. Como a Oi é a mais endividada das três, ela tem mais despesa financeira. Lucro líquido, muito bom lucro líquido da Vivo, foi o melhor lucro líquido, 1 bilhão e 400 milhões, cresceu 9% em 12 meses e é uma margem líquida também a maior de todas, 11,7%. TIM, 448 milhões de reais de lucro, margem 8%.
há um ano atrás era 993 milhões o lucro da TIM. Então teve uma queda grande e a Oi um prejuízo de 3 bilhões. E a gente sabe que a Oi entrou numa espiral há mais de 10 anos negativa e não consegue sair. Então ganhou aqui a Vivo nos números na margem de lucratividade e ganhou também a TIM no crescimento da receita. Continuando o endividamento. Endividamento é muito importante. Eu falo em todo mata-mata, porque o endividamento ele também leva uma ação a subir ou cair. A ação cai quando o endividamento aumenta, a ação sobe quando o endividamento diminui. E o endividamento já está no preço das ações e a maioria das pessoas não percebe, mas quem assiste o Mata-Mata comigo há mais de um ano já entendeu e já consegue perceber a importância do endividamento. Endividamento, o maior caixa é da Vivo, 6 bilhões e 100, seguido pela TIM, 3 bilhões e 700. A Oi tem também 3,600 em caixa, 3 bilhões e 600 milhões. Agora a gente tem que ver a dívida para entender se aquele caixa é bom ou não. A dívida da Vivo, dívida financeira, com bancos e títulos de crédito, 7 bilhões e meio a Vivo, 4 bilhões e 800 a TIM, e a Oi a maior dívida de todas, 21 bilhões e 900. Então, para quem tem 21 bilhões e 900 de dívida, ter 3 bilhões e 600 de caixa não é grande coisa. Dívida líquida, a Vivo uma dívida líquida pequenininha, 1 bilhão e 300, a TIM um pouquinho maior, 2 bilhões e 100, e a Oi essa dívida muito grande de 18 bilhões e 300 milhões, e vocês lembram que já bateu mais de 60 bilhões, ela entrou em recuperação judicial, eu acho que foi em 2016. Arrendamento. Flávio, o que é arrendamento? Por que o arrendamento passou a aparecer em algumas empresas brasileiras, como Petrobras, como Telecomunicações? A história é o seguinte: as novas regras da contabilidade mundial falaram o seguinte: o arrendamento, aquele leasing que a empresa faz para comprar uma máquina, aquele leasing que a Petrobras faz para montar uma plataforma de petróleo, aquele leasing que a Vivo, a TIM ou a Oi fazem para financiar as torres que passam os sinais, tudo isso tem um custo financeiro, tem uns juros. Então o leasing, em português, arrendamento mercantil, é uma despesa financeira e estava como uma despesa operacional. Isso em companhias do mundo inteiro. Aí o board de contabilidade mundial se reuniu todo mundo e decidiu colocar em todas as empresas o arrendamento como uma dívida financeira e uma despesa financeira. Aqui a dívida de arrendamento mercantil de leasing 12 bilhões e 200, da TIM 12.400, a Oi não tem leasing. Então o que foi feito? Você soma isso na dívida e a Vivo passou a ter uma dívida líquida total de 13 bilhões e meio por conta do arrendamento, TIM 14 bilhões e meio e Oi continuou com aquela dívida de 18 bi de reais. E aí, o que eu faço e todos os analistas e gestores passaram a fazer? A gente compara essa nova dívida líquida total com o EBITDA, aqui no caso o EBITDA de 2022. A dívida da Vivo bem baixinha, 0,73, é uma dívida baixa. Vocês lembram que eu sempre falo que o limite é 2,5 vezes, quando sobe de 2,5 vezes, a empresa precisa começar a estudar a reduzir aquele endividamento, pagando dívida, vendendo ativos. Acima de 2,5 começa a preocupar, 3,5 é muito preocupante, só pode ser temporário.
a TIM 1,5 vezes o EBITDA e a Oi 27 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA de 2022, ou seja, muito alta a dívida da Oi e uma dívida muito difícil de ser paga. Por isso que o valor de mercado da Oi, vocês vão ver, é tão baixo. Agora eu vou mostrar para vocês, dada aquela situação de dívida, como que estão os investimentos para o ano que vem e esses investimentos que vão ser deveriam ser financiados pelo EBITDA, como que eles batem no endividamento. Então, eu estou calculando o endividamento futuro. Eu peguei Vivo, Oi e TIM. Vocês veem lá embaixo que tem 2 ticks verdes aprovando os números da TIM e da Vivo e um X vermelho aqui na tela desaprovando e falando que a Oi não vai conseguir fazer os investimentos, dada a sua situação de EBITDA, e, portanto, vai ser um ano difícil, 2023, para a Oi. Ela vai ter que vender ativos para conseguir ter um ano melhor. E aí a gente vê que está tranquilo. A Vivo investir em 2023 11 bi, pagar 2,4 bi de leasing, por causa que o EBITDA é alto, 24.400, e vai dar um fluxo de caixa operacional positivo. A mesma coisa na TIM, 3,8 bi de fluxo de caixa operacional positivo. Esse é um termo que eu não usava frequentemente nas apresentações e caiu bem aqui para explicar o caso de Vivo e TIM e mostrar como o Oi ainda está numa situação difícil e como a ação ainda pode sofrer. Agora, minha projeção de resultados para 2023, 2022 já foram 9 meses, é muito fácil chegar na projeção de 22, mas os investidores, os gestores já estão comprando e vendendo ações pensando no ano que vem. Então, eu projeto 2023 e depois chego no preço-alvo de 2023. Aqui toda a minha projeção de Vivo, TIM e Oi, e a Vivo sai de uma receita de 51 bilhões, chega no EBITDA de 20 bilhões e 400, que é muito bom, e um lucro líquido de 5 bi e 100, 10% de margem. A TIM, 23 bilhões e meio de receita, 11,2 de EBITDA, 47 de margem, resultado financeiro negativo, um lucro líquido de 1 bi 900. A Oi, uma situação difícil, mesmo receitando provavelmente 11 bi 400, a margem da Oi está muito baixa, foi de 6 ponto alguma coisa no terceiro tri. Eu projeto uma pequena melhora para uma margem de 8,4. Mesmo assim, ela vai ter um EBIT negativo, um resultado financeiro negativo. Eu projeto um prejuízo para a Oi de 5 bilhões e 200 para o ano que vem. Continuando, a gente entra agora no histórico de dividendos para chegar no dividendo projetado, já que eu fiz a projeção de lucro para o ano que vem, e isso é muito importante, seja no investimento em ações no Brasil, seja no exterior, considerar sempre o dividendo que pode ser pago. Vamos ver aqui o histórico de dividendos. Esse gráfico é do site muito bom. Esse site eu recomendo, statusinvest.com.br. Vocês veem aí no gráfico aqui à minha esquerda, a média do payout é 83% da Vivo. Lembrando o que é o payout, é o quanto que a empresa paga de dividendos dividido pelo lucro líquido do ano. Por exemplo, se a empresa tem um lucro de 1 bilhão e distribui 830 milhões em dividendos de JCP, ela tem um payout, o quanto ela paga para fora, de 83%, porque se divide 830 milhões por 1 bilhão, dá 83%. Eu calculo aqui também para vocês o pagamento médio de dividendos da Vivo, R$ 3,41, um ótimo pagamento nos últimos 5 anos, e dá um dividendo yield, ou seja, o quanto era em relação à cotação, de 8,7%
ao ano. É ótimo quando você tem uma ação na carteira que vai te pagar 7, 8, 9, 10, 11, 12% em dividendos sem você fazer nada. Você compra a ação, fica com ela o ano inteiro, não gasta dinheiro, não se preocupa e cai na sua conta esse dividendo e ainda a ação pode subir. A melhor ação é aquela que paga dividendo e ainda tem um potencial de valorização. Esse histórico que eu fiz para Vivo, TIM e Oi, eu vou usar para calcular o payout do lucro líquido de 2023. Então, deu 83% na Vivo. Aqui no gráfico da TIM, a média é 45%. Esse ano está em 66%, ano passado em 42%, vocês estão vendo no gráfico, mas o que interessa é a média, e a média deu 45% para 5 anos. A Oi, payout zero, porque ela está dando prejuízo há vários anos, recuperação judicial, ela não pode ficar pagando dividendo, ela tem que pagar dívida e ela ainda não dá lucro, então é uma situação muito difícil a Oi e não é por acaso que é uma das ações que mais caiu nos últimos anos e também esse ano de 2022. Projeção de dividendos, eu vou agora projetar e vocês vão ver quem está melhor na distribuição de dividendos. Aqui a gente tem um dividend yield, ou seja, um dividendo esperado de R$ 2,53, está aqui na coluna Vivo 2023, na quarta casinha, R$ 2,53 é a projeção que eu faço que você vai receber de dividendo de JCP de Vivo para o ano que vem, e hoje está uma cotação em torno de R$ 38,00. E a média histórica de pagamento é R$ 3,41. Então você está vendo que a Vivo está pagando menos dividendos, provavelmente para o ano que vem, em relação à média. Isso aconteceu porque ela teve que aumentar o endividamento para comprar uma parcela da Oi Imóvel e para pagar as licenças para poder operar o espectro do 5G. Quando o 5G estiver andando bem forte a partir de 2023 e 2024, ela vai recuperar esse dinheiro e vai reduzir endividamento lá para 2025, 2026 e vai voltar provavelmente a pagar dividendos na faixa de R$ 3,41, por enquanto R$ 2,53. A TIM, a história é a mesma e ela tem um dividend yield mais baixo, 2,7 projetado. A Vivo ganha, portanto, e ela deve pagar o ano que vem 35 centavos de dividendos de JCP para uma média histórica de 43 centavos. O motivo é o mesmo motivo da Vivo. Ela comprou uma parte da Oi Imóvel, teve que desembolsar o dinheiro, teve que fazer dívida, e ela também comprou espectro para operar o 5G, vai recuperar esse dinheiro e vai voltar a pagar provavelmente mais dividendos a partir de 2025. A Oi, prejuízo ano que vem de 5,2 e, portanto, zero de pagamento de dividendos. Continuando, vamos ver agora os múltiplos de mercado, e os múltiplos são PL e EV/EBITDA, no slide 21. No slide 22, eu mostro qual que é o PL e o EV/EBITDA. PL 12,6 da Vivo, 16,6 da TIM. A Oi, como tem prejuízo, ela não tem PL, porque o PL é para quem tem lucro. Mas o PL não é o principal múltiplo também para o setor de telecom, que é um setor que investe pesado. Todo mundo que investe pesado e tem dívida, o melhor múltiplo é o EV/EBITDA, que é o valor de mercado mais a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Vocês olham aqui, 3,8 vezes o a Vivo, 4,1 a TIM, 20,4 a Oi. Nem pensar na Oi, qualquer EV/EBITDA extremamente alto, com mais de 20 vezes, é muito caro. A não ser que seja uma empresa que está iniciando a vida e vai ter um crescimento vertiginoso, que não é o caso da Oi. O EV/EBITDA da Vivo, 3,8,
e TIM 4.1. A gente vai comparar daqui a pouco com o EV/EBITDA histórico dela, para ver se ela está cara ou está barata. E a gente olha aqui no próximo slide e vê o que acontece. Na quarta linha, EV/EBITDA 23, média histórica 4.9, conta 3.8 agora. Então, o que eu faço? Eu faço isso sempre no mata-mata, eu comparo o EV/EBITDA atual com o histórico e falo, vai voltar para a média histórica. Então, se for o EV/EBITDA de 3.8 para 4.9 em dezembro do ano que vem, daqui a 12 meses, o preço justo que dá Vivo 3 é de R$ 51,60. Ela está R$ 38,00, ela tem um potencial de valorização de 36%. Então, olha como está bem a Vivo. 36% para ganhar em 12 meses, se voltar para a média histórica, mais 6,6% de dividendo. Então, está um ótimo investment case esse de Vivo, e era aquele que eu tinha anunciado no começo do programa, falando, eu vou contar para vocês uma empresa que pode subir bem a cotação, está muito barato e ainda tem dividendo. É aí o meu primeiro presente de Natal para vocês, a Vivo 3. A TIM, fazendo as contas, na coluna ela tem um preço justo de 15,30 para o fim do ano que vem, está 12,70, potencial de valorização de 20%, mais 2,2 de dividendo. Então, o investment case está muito mais favorável para Vivo do que para TIM. E para Oi, nem pensar. Se a gente for fazer a mesma conta EV/EBITDA 23, média histórica de 3,5, a gente vai chegar com a dívida da Oi muito alta, num preço justo negativo de Oi. Como não existe preço justo negativo, eu coloquei só para efeito de exercício, mas para mostrar para vocês que mesmo a 18 centavos, a Oi não é uma empresa atrativa. É óbvio que se ela fizer grandes vendas e negócios, ela pode subir de preço, mas a chance disso acontecer é muito pequena e esse papel só cai há vários anos. Agora eu comparo nesse slide aqui o preço justo que eu fiz para Levante e o preço justo média dos analistas. Vivo eu fiz na primeira linha 51,60, o preço justo da quarta linha, preço justo analistas média, BR Invest, é o site brinvest.com, 50,90. Então eu estou com preço justo muito próximo da média. Essa média tem 16 analistas de mercado, isso é média. Quando você faz uma média de 4 analistas, você pode ter um número distorcido, porque podem ter 2 com uma diferença gigante, 2 no meio, não vai fazer sentido. Mas quando você tem 16 contribuidores, o número é bem mais confiável. Então, o meu preço está parecido, Vivo, com a média dos analistas. TIM, eu tenho 15,30, os analistas têm na quarta linha 17,80. Então, tem os analistas, na média, aqui são 14 analistas, eles estão mais otimistas com o TIM do que eu. Então, fica aí o recado. E a Oi BR, no site BR Investing só tinha 4 projeções e muito díspares. Uma era 25 centavos, a outra era 90 centavos. E aí eu fui no site da Oi, fui agora e peguei os preços justos que eles colocaram, que bancos estão prevendo. Eu não tenho certeza se está atualizado, mas está entre 40 centavos e 3,40. Como você viu no meu estudo que a Oi não vale a pena até 18 centavos, que ela pode ter até um valor negativo, você não vai entrar em Oi e vai considerar principalmente a Vivo. E aqui o gráfico das ações, para a gente ter uma ideia se o momento de compra é interessante ou não. A Vivo estava R$ 55,00, dia 6 de abril de 2022. Mês 5, a gente está no mês 12, há 7 meses atrás, estava R$ 55,00. Infelizmente, quem comprou
naquela época não foi bem, mas quem, como você, pode considerar comprar agora, está numa época que parece bem interessante e ainda o preço-alvo meu e da média dos analistas também indica compra para Vivo. No caso da TIM, bateu 14,40 dia 31 de maio, está 12,60, tem um upside aí menor do que Vivo e com menos dividendos, mas tem. E a Oi caiu em um ano 80%, veio de 92 centavos dia 8 de dezembro de 2021, portanto há um ano atrás, e realmente é um caso muito complicado, não dá. Eu recomendei clientes a vender em 2011 ou 2010, faz muito tempo que eu não acredito no investment case de Oi. Para terminar, a vencedora do livro Os Axiomas de Zurich foi a Silmara Maia, que é uma das nossas mais antigas acompanhantes e que escreve. Boa noite, consegui vir ver o Mata Mata somente agora, mas gostei bastante. A Brisanet chegou à minha cidade há pouco tempo e vi algumas pessoas aderindo e mudando de outros provedores para ela. Silmara Maia, parabéns, você ganhou o livro Os Axiomas de Zurich. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Se inscrevam no site, no canal, clica o sininho, clica o gostei e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Eu espero, quando você estiver vendo esse vídeo no domingo, segunda e terça, eu espero que o Brasil tenha passado pela Croácia na sexta-feira. Ok, pessoal? Boa semana a todos e bons negócios.